as pessoas envolvidas numa incorporação, o dono do terreno, os compradores, estão muito menos preocupados com o seu histórico e muito mais preocupados com o tamanho do risco que ele corre daquele empreendimento não se viabilizar. Não pense que é porque uma incorporadora é grande que ela detém os conhecimentos plenos da incorporação. Não pense isso. E eu digo isso de experiência própria. Senhoras e senhores, está no ar mais um episódio do podcast Causos de um Incorporador. Eu sou Kevin Jordan, estou aqui com o querido professor Jamil Rami para começarmos mais um episódio do Causos de Incorporador. E hoje, com um causo que eu confesso, que eu vou tirar curiosidades minhas aqui, o professor já me contou por alto, mas eu quero aprofundar porque é muito interessante, que foi a negociação de terreno mais dramática da vida do professor Jamil Rami. Ele vai contar em detalhes como é que tudo isso funcionou. Lembrando que aqui no podcast Causos de Incorporador, o professor Jamil Rami descortina, abre as cortinas dos bastidores de mais de 40 anos de incorporação, de 4 décadas de incorporação. São mais de 120 empreendimentos dele, que é um dos maiores incorporadores do Brasil, e vai eternizar aqui no nosso podcast os causos de um incorporador. Professor, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast, e vamos iniciar primeiro para como o senhor encontrou esse terreno, professor? Onde é que o senhor viu? Como é que aconteceu? Como foi o início desse caso? Eu vou aceitar essa qualificação que você deu de a negociação de terreno mais dramática de toda a minha vida profissional, porque foi mesmo, como vão observar aí, né? E eu tenho muito orgulho de contar isso para servir de incentivo mesmo aos mais novos, né? Para que não desanime, né? Diante dos obstáculos, que são muitos, né? Na vida do incorporador. É preciso que se diga, é claro que este fato aconteceu mais ou menos no meio da minha trajetória, né? Já tinha alguma experiência, mas obviamente longe, né, do conhecimento que a gente tem hoje. E como todo incorporador, a gente procura os melhores terrenos, né? Mais bem localizados, com áreas melhores, para fazer empreendimentos melhores. Esse é o intuito natural, né? E quando me apareceu um terreno nessas condições, através de um corretor de imóveis, eu tive muita insegurança ali, confesso isso, porque eu imaginei que muitas grandes incorporadoras, né, deviam estar tentando aquele terreno pela localização dele, pela área dele. Seria ingenuidade imaginar que eu estava tendo o primeiro contato com o terrenista ali, né? E aquilo já me desmotivou. A gente não tinha a segurança que a gente tem hoje. Então eu me lembro que perguntei ao corretor, mas será? Deve ter muita gente interessada, muitas incorporadoras grandes interessadas nesse terreno. Será que eu tenho alguma chance? Eu tenho já uma boa vivência aí em termos de conhecimento, mas tem grandes empresas aí no mercado. Eu estou achando que a minha chance é pequena. E ele disse, olha, tem mesmo. Eu já tive conhecimento de várias empresas, mas não custa tentar. Você não tem nada a perder em conversar com o terrenista. Bem, eu vou fazer um parênteses para dar uma orientação, um incentivo mesmo, àqueles que estão iniciando. Porque é um pouco desmotivador para aquele que está iniciando. Eu, nessa época, não era mais iniciante, mas não tinha o conhecimento que a gente tem hoje. Mas o iniciante, ele tem isso como um verdadeiro terror na vida dele. De imaginar que outras empresas, que vai haver uma concorrência acirrada e ele não tem histórico, não tem outra incorporação para mostrar, então ele poderá ficar para trás, o último da fila. Mas eu quero quebrar esse conceito incorreto, esse pré-conceito agora, como incentivo para você que está começando. Estou fazendo, me desculpe, um pequeno parênteses, porque acho conveniente nesse caso. Veja, seria até um contrassenso a gente imaginar que não há mercado para o incorporador iniciante. Por quê? Porque se assim fosse, a incorporação estava com data marcada para acabar.
Porque no momento que os incorporadores existentes no mercado fossem envelhecendo e morressem, a incorporação acabaria? É um contrassenso até. É claro que a cada dia são despejados no mercado milhares de novos incorporadores. Uma boa parte vai ter sucesso e uma boa parte não vai ter. A parte que tem sucesso é a parte que vai deter os conhecimentos plenos da incorporação imobiliária. Isso é condição sine qua non para o sucesso dela. Então eu fui descobrindo ao longo da minha vida o que eu vou falar aqui. Eu não busquei em livro, eu não li em literatura, eu descobri na prática da minha vida, da minha longa estrada como incorporador, que sirva de incentivo para você que está iniciando. Olhe, as pessoas envolvidas numa incorporação, o dono do terreno, os compradores, estão muito menos preocupados com o seu histórico e muito mais preocupados com o tamanho do risco que ele corre daquele empreendimento não se viabilizar. Essa é a preocupação número 1. O seu histórico não é tão importante assim. Então, se você tiver o conhecimento pleno da incorporação para demonstrar às pessoas, começa com o dono do terreno, que o risco dele na incorporação, naquele empreendimento, será mínimo, porque o produto é de baixo risco, o produto é sadio, com a adoção dos institutos de segurança para aquela incorporação, que lamentavelmente são todos facultativos, mas que você vai adotar para reduzir o risco do empreendimento não viabilizar. Eu asseguro a você, iniciante, que isso é muito mais importante do que o seu histórico e vai fazer que a coisa dê certo, mas para isso precisa de conhecimento pleno. Então, se você adotar os institutos de segurança para o dono do terreno, para os compradores, são inúmeros. Eu vou elencar apenas alguns aqui. Lamentavelmente são todos facultativos, não vou entrar em detalhe de cada um, porque não é o tema de hoje, mas em outra oportunidade eu vou abordar, como o patrimônio de afetação, como a arbitragem, tão pouco conhecida no Brasil, a adoção de uma SPE, uma sociedade de propósito específico, a adoção da personalização das unidades, numa outra oportunidade vamos falar nisso. São muitos mecanismos de segurança que vão reduzir o risco do empreendimento não viabilizar. E é isso que vai ser importante para o dono do terreno, muito mais importante do que o seu histórico. E para os compradores também. Então esse conhecimento eu detinha. Então, como eu detinha esse conhecimento, pensei, bom, eu, em relação aos grandes do mercado, sou pequeno, não tenho uma experiência tão grande, mas me vejo em condição de conversar com o dono do terreno para mostrar a ele que o risco do empreendimento é muito baixo para ele, que tem enorme possibilidade do empreendimento se viabilizar e chegar ao final. Então disse ao corretor, olha, eu estou com esse otimismo aí, apesar de um pé atrás, porque você está me dizendo que tem outras empresas, mas eu acho que vale a pena sim um contato com ele, já que você me disse que consegue um contato com o terrenista. Quais foram os critérios, professor, que o senhor utilizou, que o senhor utilizou e ainda utiliza, quando o terreno chega na sua mão? Quando esse terreno chegou através do corredor como indicação? Quais critérios o senhor utiliza para entender, é viável, não é viável, me interessa, não me interessa? Quando bate o olho assim, o que é que o senhor analisa? Olha, eu tenho um procedimento pessoal que já elimina aquele que eu vou avançar daquele que eu vou desistir no ato. Eu descobri isso, processo muito prático, ao longo da minha vida. Quando eu vejo um terreno, eu faço a seguinte pergunta para mim mesmo. Eu compraria aqui? Muitas vezes a resposta foi não. Então, se eu não consigo vender o peixe para mim, como é que eu pretendo vender para outras pessoas? Ali já foi um divisor de águas. Então, um critério bastante subjetivo, vamos falar assim, singelo, mas que já foi divisor de águas a partir dali. Depois vem os outros critérios, evidentemente. Em outras oportunidades nós podemos nos adentrar, mas temos que fazer todo um trabalho de avaliação de um estudo de viabilidade econômica e financeira daquele terreno antes de fazer a proposta ao terrenista. Temos que analisar o terreno, se ele de fato está todo legal, se há algum tipo de problema. Isso fará parte de uma outra
de uma outra conversa em outra oportunidade. Mas, naquele momento, me interessava sensibilizar o terrenista apenas de que ele me daria a oportunidade de apresentar uma proposta. Se eu conseguisse isso, aí sim eu iria fazer todo esse trabalho para então formalizar uma proposta. No momento, eu tinha como objetivo sensibilizar o dono do terreno a permitir que eu apresentasse uma proposta, apesar de já saber previamente que ele estava negociando com outros grandes incorporadores. Mas eu tinha essa esperança porque eu tinha esse conhecimento de mostrar ao terrenista que o risco dele seria pequeno pelos mecanismos que falei aqui de segurança para o empreendimento. Risco para ele, risco para os compradores e para todas as pessoas. Então esse era um grande trunfo que eu tinha que nem todas as empresas têm. Aliás, a maioria não tem. Não pense que é porque uma incorporadora é grande que ela detém os conhecimentos plenos da incorporação. Não pense isso. E eu digo isso de experiência própria, porque já ministrei cursos em company para as maiores incorporadoras desse país, então sei que elas têm, a maioria tem até muito dinheiro, mas não detém o conhecimento pleno da incorporação. Muitas detêm, mas muitas também não detêm. Então pensei, com esse conhecimento eu terei meu lugar ao sol, tenho uma chance de ter o meu lugar ao sol. E perguntei ao corretor, você consegue uma reunião com o dono do terreno? Ele disse, consigo, porque eu já tenho contato com ele, ele já me conhece, me respeita, já fiz outros negócios com a família, eu consigo sim uma reunião para você. Então, fui para tal reunião com o proprietário. De cara, ele me disse assim, olha, eu estou vindo aqui conversar com você a pedido do fulano de tal, que era o corretor de imóveis, porque eu já fiz muitos negócios com ele, eu sei que ele é muito criterioso nas pessoas que ele me aproxima. Mas eu estou achando pouquíssima possibilidade de avançar no negócio com você. Já foi um balde de água fria logo de cara. Foi. Por quê? Ele me explicando. Extremamente educado, extremamente gentil. Mas foi claro. A minha família toda tem ligações com uma certa incorporadora, que era bem famosa na época e grande. Eles já fizeram negócio, meus filhos já fizeram negócio. Então estão já, vamos falar assim, meio caminho andado com essa empresa. Sobretudo destacou uma certa empresa que de fato era uma grande empresa. Então eu estou achando que vai ser difícil começar uma negociação com você, porque eu considero impossível, é o meu sentimento, ele dizendo, convencer a minha família a mudar daquela empresa para a sua incorporadora. Mas estou aqui para ouvir. Assim, quer dizer, a palavra é essa mesmo, um balde de água fria. Qual foi a sua percepção na hora? O senhor lembra que o senhor pensou? Como é que foi? Pensei assim, vou à luta porque eu tenho como provar a esse terrenista que o risco dele, da família dele, será mínimo, porque eu vou adotar, tinha esse conhecimento já na época, felizmente, não tinha o conhecimento que eu tenho hoje completo, claro, né? A gente está sempre aprendendo, mas já detinha o conhecimento para demonstrar claramente que o risco do empreendimento seria mínimo para a família, que o empreendimento iria viabilizar com aqueles institutos de segurança, né, que eu já descrevi aqui, que em outras oportunidades a gente pode abordar também. Então, em cima desse conhecimento, eu tinha um fio de esperança de poder ter sucesso. Como havia um fio de esperança, vamos prosseguir. Aí, fiz a reunião com esse terrenista, explicando detalhadamente cada instituto de segurança, o patrimônio de afetação, o que era o patrimônio de afetação, como é que poderia trazer segurança para ele, para a família dele, a arbitragem que ele nunca tinha ouvido falar, como 90% dos incorporadores do Brasil nunca ouviram falar em arbitragem, que é tão importante para o sucesso da incorporação. E sabe de quando é? De 1996. Olha aí, décadas se passaram, mas a informação não anda no Brasil.
Por isso que a gente orienta os alunos, os mentorados, né? Todos esses institutos são facultativos, todos eles, e explicando detalhadamente a SPE que eu iria adotar, as vantagens de uma sociedade de propósito específico, a personalização das unidades. São temas que não fazem parte do contexto aqui, mas eu demonstrei a ele, e a cada fala, a cada tema que eu abordava com tanta segurança e conhecimento, que eu fui vendo nos olhos dele a satisfação de me ouvir. Fui vendo isso claramente. O senhor transmitiu segurança para ele. Transmiti segurança. Foi isso que ele viu. Eu senti que ele ficou feliz em ouvir toda aquela minha exposição. Ao final daquela reunião, que demorou aí umas 2 horas, ele falou: olha, fiquei muito sensibilizado com você. Vou falar porque eu gosto de ser bastante franco. Fiquei muito sensibilizado, mas eu acho a probabilidade mínima, pelo motivo que eu te contei, porque a família já está em negociação avançada com a incorporadora tal, que era uma grande empresa, né, muito maior do que a minha. Eu não estou disposto a criar um problema familiar, eu acho pouco provável, mas fiquei muito sensibilizado com você. Eu, naquele momento, me lembrei de uma orientação que a minha mãe havia me passado. Minha mãe, que em outra oportunidade já falei dela aqui, que é libanesa, e a vida toda foi comerciante junto com meu pai, e eu vivi todo aquele sentimento ali no comércio deles, e ela me falava assim: meu filho, e eu falo para você que está me ouvindo, nunca se deve romper um fio numa negociação. Por pior que seja o entendimento do outro lado, não rompa, deixe uma linha de esperança. Me lembrei disso. E ao me despedir dele, eu falei: olha, eu gostaria de ter uma outra oportunidade com você para falarmos melhor. Hoje foi mais genérico, para entrar em mais detalhes. Se você me concedesse essa gentileza, não há nada a perder da sua parte. Mas eu acho que seria importante ir à exaustão. Você, pela importância do seu terreno, ir à exaustão na obtenção dessas informações. Não romper o fio. E ele disse: acho válido sim. Vamos deixar passar uns dias aí e você me conta para uma segunda reunião. E aí eu deixei passar mais ou menos umas 2 semanas e chamei ele com outros argumentos. Para resumir a ópera, foram 3 reuniões aprofundando no tema. Essa foi mais geral, mostrando a segurança, o risco mínimo, depois entrando em cada mecanismo desse com mais efetividade, depois aí já caminhando para os detalhes. Bem, quando terminamos a 3ª reunião, era uma sexta-feira, ele era muito ocupado, as reuniões começavam na hora que ele terminava o trabalho, 6 horas, 7 horas da noite, já era aí umas 11 horas da noite, essa 3ª reunião. Foi longa, porque na casa dele eu via nos olhos dele o desejo de fazer comigo. Mas como enfrentar a família? Né? Onde eram essas reuniões? Era na casa dele? No meu escritório. No seu escritório? No meu escritório, Ele achava melhor porque ele não queria que a família tomasse conhecimento do nosso contato. Foi tudo feito em reserva. Já eram umas 23 horas de uma sexta-feira. Depois de toda aquela exposição, 3 reuniões, onde ele perguntou de tudo, fez uma metralhadora de perguntas da minha vida, da minha empresa, etc., do meu conhecimento. Então veja aí que foram reuniões profundas e profícuas mesmo. E às 11 horas da noite, quando terminou essa reunião, ficamos de pé. Ele estendeu o braço e disse assim: eu estou 100% convencido de que o melhor para a minha família é fazer essa incorporação com você. Eu vou assumir essa situação. Está fechado o negócio. É daquele tipo de pessoa que eu amo, que havia antigamente, tão raro hoje, onde tudo era resolvido aqui, no fio do bigode. A palavra dita valia muito mais que os contratos de hoje, que pessoas de má fé às vezes conseguem escapulir entre as vírgulas, isso aqui. A palavra dada. Eu vou passar na casa do meu primo agora, nesse horário, porque eu fiquei de passar lá pelas 9 horas da noite pra gente tomar uma cerveja. Ele tá me esperando, já são 11. Eu vou só passar lá, só para dar uma satisfação a ele, bater um papo lá de 5 minutos, que é meu irmão, primo e irmão. Depois vou pra minha casa.
mas já tenho o plano feito. Amanhã, sábado, eu vou convocar toda a família para um almoço solene, que era a tradição da família. E neste almoço, eu vou contar essa história toda. E vou dizer a todos que eu decidi fazer o empreendimento com você. Por isso. Decisão tomada. Então ali o senhor já estava com a noção e com a ideia de que fechei o negócio, deu tudo certo. Com a ideia não, com a absoluta certeza. Com certeza. Absoluta certeza. Né? Imagino que foi para mim, gente, aquela sexta-feira à noite. Foi a glória. Mas eu comemorei demais. Eu peguei já era hora de dormir, cansado, mas eu queria comemorar aquilo. E fiz uma orgia gastronômica e foi uma comemorando mesmo, né? Eu não bebo bebida alcoólica, né? Não gosto, nada contra, mas não gosto, né? Então, mas muita comida, e com refrigerante mesmo, com suco, né? Mas foi uma orgia gastronômica que eu fiz, né? Eu que cuido da alimentação. Aquele dia não teve respeito porque era a glória. Agora, ficava imaginando já aquela noite, o meu edifício ali naquele lugar, né? E como era a negociação, professor? Nessa época ele tinha acertado com o senhor que ia receber em unidade de imóvel? Não, ele tinha decidido que ia fazer comigo. Perfeito. Apenas. A partir dali, convenci da família dele, mas ele assumiu isso. Então iriam abrir as negociações. Perfeito. Aí eu iria fazer um estudo de viabilidade econômica e financeira, que eu já havia explicado a ele como que eu iria fazer em detalhes, porque o importante era o empreendimento ser viável, independente dos meus interesses ou dele, o empreendimento tinha que ser viável. Então todo aquele trabalho ia ser feito para então a formalização de uma proposta. Ele entendeu naquele momento o conceito que você deve passar para o seu terrenista. O conceito de parceria. Não é você negociando, é os dois a favor do empreendimento. É uma parceria formada por 3 personagens. O incorporador, o dono do terreno e os compradores. É em parceria, em benefício da incorporação. Esse sentimento eu passei para ele. Vamos fazer uma parceria. Não é o que é melhor para mim, é o que é melhor para mim, para você e para o comprador, para ele ser viável. Esse sentimento que ele saiu. E a partir dali iríamos abrir as negociações. Claro que ele deixou estabelecido que se ao final não houvesse acordo comercial, aí seria outra história, eles iriam procurar outra empresa. Mas ele sentiu que teria grande chance de conseguir isso pelo tom da parceria que eu havia colocado. Bem, então fiz aquela orgia gastronômica toda e comemorando aquele grande empreendimento que eu iria fazer naquele local. Bem, aí entra o lado dramático, anunciado aqui pelo meu entrevistador. Eu sinto mal até de falar. No meio da madrugada, eu recebi uma ligação telefônica de uma pessoa ligada à família, pessoa mais afastada, ligada ao corretor e ligada à família, dizendo que naquela madrugada ele teve um infarte fulminante e morreu antes, portanto, de comunicar à família. Imagine o tamanho do choque que eu tomei, porque acabou o meu empreendimento, porque eu tinha fechado com ele e, infelizmente, ele faleceu naquela madrugada, de sexta para sábado. Então, perdi o meu empreendimento. Sem dúvida, um dos dias mais tristes da minha vida, né, quando eu recebi essa ligação, desse contato, né? Perdi toda aquela festa, toda aquela comemoração, foi embora e eu perdi o empreendimento. Foi um momento dramático mesmo. Tinha que conviver com aquilo, né? Então, no dia seguinte, levantei muito mal, passei a semana inteira muito mal, abaladíssimo, porque eu já estava sonhando com aquele empreendimento, com aquela magnitude. Aí passaram-se 7 dias, houve a missa de 7º dia, eu fui, ninguém me conhecia, porque o único que me conhecia estava ali. Tudo tinha sido enterrado. Tudo tinha sido sem o conhecimento da família. Sem o conhecimento, que ele ia comunicar. Visto o senhor. Ele ia comunicar a família num almoço de sábado. Perfeito. Mas ele morreu antes. Então o único que me conhecia tinha sido enterrado. Mas em homenagem a ele, porque eu fiquei muito ligado a ele emocionalmente também, sabe? Proporcionar uma das maiores alegrias da minha vida. Então eu fui à missa de 7º dia, como ninguém me conhecia, né? Sentei lá no fundo, né? Só pensando nele, rezando pela alma dele. E quando terminou, saí rápido, né? Porque eles ouviam um estranho ali. E no dia seguinte, a missa de 7º dia, o filho mais velho me
ligou para mim e falou que queria ter uma conversa comigo sobre a história do empreendimento. Eu achei muito estranho aquilo. Ok, quando você pode nos atender? Pode vir aqui tal hora. Combinamos no meu escritório. Para minha total surpresa, veio ele, o filho mais velho e toda a família, incluindo a mãe, dizendo: olha, o nosso pai faleceu na madrugada de sexta-feira, mas antes ele passou para conversar com fulano de tal, que é o primo dele, que é como irmão dele. Depois ele foi para casa e teve um infarto em casa na cama. Mas ele relatou ao primo toda a história e o que ele iria fazer no almoço de sábado, comunicando à família. De forma que nós todos, através do primo, do meu pai, tomamos conhecimento do desejo do nosso pai e do convencimento do nosso pai, que o melhor empreendimento para a nossa família era com você. Nós viemos aqui honrar a palavra do nosso pai. Está fechado o negócio. E surgiu aquele empreendimento maravilhoso, dos mais importantes, né? Eu, em respeito à família, eu estou omitindo aqui os dados, o nome do edifício, o nome do empreendimento. Todas as vezes que eu divulgo fotos, imagens, vídeos dos meus empreendimentos, ele está ali no meio, mas não vou identificar qual, em respeito à família. Mas pode imaginar e podem concluir se houve exagero na palavra dramático, a negociação mais dramática de terreno de toda a minha vida. Isso prova a importância da ética, a importância de passar a segurança para o terrenista, a importância de demonstrar conhecimento, né? Exatamente. Porque se não fosse isso, o senhor não teria conseguido contornar uma incorporação, um terreno para incorporação como foi, que já estava quase fechado para outro lugar. Exatamente. E acabou voltando. É como eu disse, o meu objetivo é trazer essa mensagem a você, iniciante. Se você detiver o conhecimento pleno na incorporação, em todas as áreas dela, técnica, jurídica e comercial, confie no seu conhecimento que você terá seu lugar ao sol. Porque você vai ver, desculpe repetir, mas pela importância, as pessoas envolvidas, o dono do terreno, os compradores, estão muito mais preocupados com o tamanho do risco que ele está correndo do que com o seu histórico. Ao demonstrar isso, com esse conhecimento que você tem, que o empreendimento vai ser viabilizado, que o risco é mínimo, você tem grande chance de ter seu lugar ao sol. Tenha isso na cabeça como incentivo para você não sucumbir como tantos, porque é um iniciante. Fala, como é que eu vou entrar nessa concorrência absurda? Não. Seu lugar ao sol está garantido se você detiver previamente o conhecimento pleno da incorporação imobiliária. Se fosse para resumir o aprendizado que o senhor teve dentro de mais esse caos na incorporação, um caos dramático, como é que o senhor resumiria isso dentro de uma frase, dentro de um parágrafo, como principal aprendizado? Muito simples. O conhecimento, todo incorporador que detém o conhecimento pleno da incorporação imobiliária obtém êxito. Ponto. E vice-versa. Não é lugar para experimentação, para amadorismo, para achismo, não. Com conhecimento pleno, você terá seu lugar ao sol, você obterá êxito. E depois de mais um caos e esse emocionante na trajetória do professor Jamil Rami, nós encerramos mais um episódio aqui do podcast Causos de Incorporador. Encaminhe esse episódio para o seu amigo que é construtor, que é engenheiro, que é incorporador. Curte aqui o nosso episódio, se inscreve no nosso canal e nós nos vemos em mais um Causo de Incorporador. Acompanhe aí os próximos episódios. Um forte abraço. Muito obrigado.